Mais um minutinho os irmãos vão poder sentar e ficar por alguns instantes aí, pedindo também que o Espírito Santo possa ungir teu ouvido para você conseguir me ouvir por alguns minutos. Amém, irmãos? Evangelho de São Mateus, capítulo de número 11. Eu vou continuar a mensagem de manhã, não da forma que foi ensinado, porque não temos o tempo que temos de manhã. Mas foi incrível, pelo menos para mim, eu creio os que estavam presentes também puderam se envolver, compreender, entender, sentir, aprender e ser transformado, renovado. O que nós precisamos é da palavra de Deus, é de ouvir Deus falando conosco, Deus se apresentando na nossa vida em todos os momentos, devido ao problema, também que Ele possa nos encher de paz e que possamos ter certeza de que Jesus está neste lugar. Nós vamos ler o versículo de Evangelho de São Mateus, número 11, versículo 28, 29 e o 30. Muito conhecido, todos conhecem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O título da mensagem é esse: encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Que legal ele, hein? Maravilhoso, hein? Diferente de nós, né? Aprendei de mim, porque o meu jugo é meu fardo. Ele está querendo dizer, eu sou de bênção, de paz. Pode se aproximar. Pode me conhecer que você não vai se decepcionar. Meu jugo, ele é suave, meu fardo, ele é bem leve. Eu não vou pôr fardo pesado sobre a vida de ninguém, ele está dizendo. Por isso não tenha medo, se aproxima. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem se assentar. Eu quero apenas deixar bem frisado para os irmãos que esse tema, esse versículo chave que nós lemos, o primeiro, que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele é um texto que pode se fatiar ele para vários temas na palavra de Deus. Você pode falar dezenas de temas embutido nesse versículo. Vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Mas nesta noite, dentro desse texto, nós vamos estar falando sobre esse tema. Ele está querendo dizer nesta mensagem, vinde a mim me conhecer melhor. Vinde a mim para saber quem eu sou, de que forma eu sou, quando foi que eu comecei? Quando foi que eu te conheci? Vinde a mim, se aproxima de mim. Então, vinde a mim, se aproxima de mim. Ele está querendo dizer assim, vinde a mim, porque o nosso relacionamento, o relacionamento de Deus com você, de Deus comigo, não começou na data do nosso nascimento. Ele não começou há 1000 anos atrás, e muito menos na data do nascimento de Jesus. Ele está querendo dizer, vinde a mim, para que você possa conhecer quando, que data foi que começou esse relacionamento entre eu e vocês. Porque a Bíblia diz lá no livro de Efésios 1 e 4, que ele nos chamou, nos predestinou, nos conheceu quando? Antes da fundação do mundo. Antes da nossa mãe estar grávida, os nossos ossos ainda eram informes. Ele já nos conhecia, já sabia o nome, já sabia o perfil, sabia todinho de nós. Então ele está dizendo, vinde a mim para você saber melhor de mim. E ele está dizendo, se você vier a mim, você vai poder ter sobre o teu ombro, a tua vida, o meu jugo. Que o jugo do homem é pesado, é um jugo terrível, é um jugo que se paga um preço, é um jugo que se tem retaliação, mas ele está dizendo, vinde porque o meu jugo, ele é leve, ele é suave, e o fardo é
leve. Ele está dizendo, o fardo é leve. Eu não vou pôr sobre você um fardo que você não aguente carregar. Eu não vou pôr problema na tua vida que você não tenha como resolver. Ele está dizendo, venha me conhecer, porque o nosso relacionamento não existiu no seu nascimento, já existe antes da fundação do mundo. Ele está querendo dizer, olha, venha saber de mim também. Venha saber como foi a minha existência como homem. Venha saber quem era eu antes do mundo existir e como ele passou a existir. Porque a Bíblia diz assim, se você ler o livro aos Hebreus, no capítulo 1, ali narra-se a história de Jesus. O escritor, ele vai falando da pessoa de Jesus, como foi. E se você ler em Colossenses 1:15, diz assim, porque ele é a imagem do Deus. Então ele está dizendo, venha me conhecer quem eu sou. E Colossenses 1:15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque a Bíblia disse que Deus, ele é Espírito. Alguém consegue ver o Espírito? Não. A Bíblia diz, Deus nunca teve corpo, mas nós conhecemos ele na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está dizendo assim, Colossenses 1:15, antes de eu criar o mundo, antes de eu criar o homem, antes de eu criar os animais, antes de eu criar o universo, os mares, a terra, as bestas, as feras, eu criei a pessoa de Jesus Cristo, mas não literalmente, no plano. Como vamos provar que ele apenas criou Jesus antes da fundação do mundo no plano de Deus? É só você ir para Apocalipse, capítulo 13:8, que diz, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra. Adorar quem? Adorá-lo-ão a besta, adorá-lo-ão a religião falsa, adorá-lo-ão a religião que engana o povo, adorá-lo-ão a religião que prostitui a palavra, cujo nome não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Mas sabemos que o Cordeiro, ele foi morto no ano 33,5, quando foi crucificado. Mas antes da fundação do mundo, ele foi morto no plano de Deus. Então ele está dizendo, vinde a mim, venha me conhecer, que antes da fundação do mundo, eu já estava sendo pregado na cruz do Calvário. Antes da fundação do mundo, eu estava preso, eu estive preso na casa de Caifás, de Anás. Antes da fundação do mundo, eu fiz aquele itinerário, né, em Jerusalém, até o lugar chamado Caveira. Antes da fundação do mundo, os homens me pregaram na cruz. Ele está querendo dizer, eu fui crucificado antes da fundação do mundo, no plano de Deus. Então ele está dizendo, vinde a mim, vinde conhecer o meu plano antes da fundação do mundo. Nós fomos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus foi criado no plano de Deus. E antes da fundação do mundo, Jesus foi morto no plano de Deus. Mas quando foi que começou a história de Jesus aqui na terra? Ele como ser humano, ele quando homem começou a existir no seu nascimento. Nós vamos já falar o seguinte, porque nós somos dotados, nós somos feitos de 3 naturezas. Como? Carne, espírito e alma. Todos sabem que somos carne, natureza humana, somos espírito e somos alma. Então, veja bem, a nossa carne, nem é preciso falar muito, que vocês sabem que é esse corpo magnífico, tá? O homem com toda a sabedoria, as máquinas, o avanço da tecnologia, jamais vai criar um robô, jamais vai criar uma máquina que possa comparar com o ser humano, jamais. Essa máquina, ela é extraordinária, porque quem criou ela é o Pai da sabedoria, é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele é o Criador do
universo. Então, veja bem, essa parte matéria, a carne, a parte humana, por isso que todo velório que você vai, alguém morre, lá tem uma plaquinha lá escrito, e o pó volta à terra como era antes. Termina, porque de pó fomos feitos e de pó vamos ser também desfeitos. Vai terminar. A parte humana, somos feitos de carne. Agora, a natureza, o espírito. Nós fizemos essa pergunta aqui. Quem sabe o que quer dizer o espírito? Somos feitos de carne, natureza humana e espírito. O que é o espírito? O que faz o espírito? Por que Deus nos deu o espírito? Porque no mesmo texto que está escrito, o pó volta à terra como era antes e o espírito volta a Deus que o deu. Então Deus deu esse espírito para nós, para quê? Porque o espírito não é o fôlego de vida, nós vamos chegar lá. Para quê? Por que Deus deu o espírito? Fizemos essa pergunta e os irmãos acertaram, chegaram bem perto mesmo, porque existe esse espírito. Esse espírito é o canal de falar com ele. Ele deu o espírito para o homem. Acontece que nem todo homem. Para todos foram dado esse espírito, mas nem todos usam esse espírito para falar com ele, porque o espírito foi dado para falar com ele, ele é o canal de nós falarmos com ele. Quando a pessoa usa esse espírito, essa religiosidade, essa divindade, para não falar com ele, não está usando este canal. Então, o Espírito foi nos dado para falar com ele. Quando você lê a Bíblia, quando você está entendendo, estudando, falando para alguém, você está usando esse Espírito que ele nos deu. Quando você vem para a igreja, quando você louva, quando você adora, você está usando este canal, esse Espírito que ele nos deu. Qualquer coisa que você fizer direcionada a Deus, orando de madrugada, orando a todo tempo, vigiando, intercedendo por irmão, fazendo missões, trabalhando nos departamentos da obra de Deus, você está usando esse Espírito para falar com Deus. Por isso que diz a Bíblia, e o Espírito volta a Deus que o deu. É fácil entender. Vamos agora para a parte mais profunda, a alma. Corpo, espírito e alma. Veja bem que quando Deus, ele criou o homem do pó da terra, diz a Bíblia que ele soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. A alma é a vida. Por isso que ninguém consegue saber aonde está o começo da alma e o fim do espírito, e aonde está o começo do espírito e o final da alma. Porque na alma ninguém consegue atingir nem um bisturi, nem uma metralhadora, nem uma espada, nem uma faca, nem uma bomba atômica, nem uma bomba de nêutron, nem um aparelho de fazer tomografia, nada consegue ir até onde está a alma. Mas diz a Bíblia que a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Estamos falando da palavra, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que batiza com o Espírito Santo, a palavra que cura, a palavra que leva para o céu, a palavra que é vida. Esta é a palavra de Deus, é a única que consegue ir na alma. Oh, aplauda ao Senhor. Diz que ele é santo, santo, santo. Glória, 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 glória a Deus. A alma, então, só a palavra de Deus que consegue. Esta palavra maravilhosa. Por isso não perda a oportunidade da palavra. É a palavra que cura. Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra.
O que é a palavra? Quando alguém ora para você em nome de Jesus, é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que dá vida, a palavra que dá paz, a palavra de vida eterna. Vamos então continuar. Falamos, primeiro tópico, o plano. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, o preço. Ele está querendo dizer, olha, se você quiser descanso para as vossas almas, vinde a mim, né? Vinde a mim, se você encontrará descanso para a vossa alma. Ele está dizendo, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Então veja bem, vinde a mim aprender de mim, me conhecer, para que o nosso relacionamento, ele continue sendo fortalecido a cada momento. Há um preço, então, vamos falar de preço. O que é preço? Tudo que você vai comprar hoje tem um preço. Quer mudar de automóvel? Tem que pagar o preço. Quer uma casa grande, uma casa, não importa se é grande, se é pequena, ela tem um custo, ela tem um preço. Vai fazer uma viagem? Ela tem um preço. Vai fazer um consórcio? Tem um preço. Quer fazer um plano de saúde? Tem um preço. As energia da igreja, água, tudo que acontece aqui, aparelhos, tem um preço. Lá estão fazendo a filmagem, tem um preço, tem aparelho, tem uma pilha, tem algo que queima, que estraga. Os aparelhos que são aí muitas das vezes transformados, mudados, comprados novos, tem um preço. E o que acontece? A palavra de Deus, ele disse, vinde a mim para conhecer o preço que eu paguei. Por quê? Falamos ainda bastante a respeito do preço do sistema sacerdócio do Antigo Testamento. Passou a não funcionar. Por quê? Porque não passou a funcionar? Porque o homem ele começou a confundir as coisas. Os irmãos lembram que lá na casa daquele sacerdote chamado Eli, o que acontecia lá no sacerdócio? Os filhos pecavam na porta da congregação. Não vinha funcionando. Tanto é que não funcionava, que o povo passou a não pagar dízimo, a não levar oferta, e a tribo de Levi estava passando fome. Por isso que Deus usa o profeta Malaquias dizendo assim, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja, porque não tinha mantimento, e a tribo de Levi era a menor tribo entre as 12, menor espaço de terra, não trabalhavam braçalmente, eles só viviam da obra. Por isso não é pecado viver da obra, não é pecado pregar e viver da mensagem, da pregação, não é pecado pastorear e viver do rebanho, porque a tribo de Levi também não trabalhava. Mas aconteceu que o povo deixou de entregar os dízimos e o povo passou a ter fome. Faziam longas visitas na casa do povo com a intenção de almoçar, de jantar, de tomar café, porque nas suas casas não tinha. Então o que eu estou querendo dizer é que o sistema sacerdócio do Antigo Testamento passou a não funcionar. E Deus ele começou a punir muitas das vezes o povo. Muitas das vezes ele puniu. O povo foi escravo para a Babilônia. Eu falei muito a respeito da punição que sofreu Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia disse que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E ele disse, sede fecundos e enchei a terra. Mas lá em Sodoma não. O homem queria o homem e a mulher queria a mulher. E isso daí passou-se a generalizar. Não era só 10, 15, 20% de homossexual que vivia em Sodoma e Gomorra. Era 100%. Tanto é que os anjos que foi lá dar o anúncio na casa de Ló, eles quiseram aqueles homens, os prostitutos, homossexuais de Sodoma e Gomorra. Veja bem que aquele pecado generalizou, Deus não tolerou mais e Deus disse, vou destruir todos. Aí passa aquela discussão entre Deus e Abraão. E Abraão, Deus, mas se existir lá alguns justos, tu deixa de destruir. Se existir, eu não destruo. Mas não tinha.
O pecado tinha generalizado. Estamos falando sobre um sistema que passou a não funcionar. Tanto é que existe um período entre Malaquias e Mateus de 400 anos. O que aconteceu nesse 400 anos? É o período chamado período das trevas, aonde não houve profecia, aonde não houve profeta, onde não houve palavra. Tudo se quietou, tudo se ficou sem nada. Aí o que acontece? Houve o preço. Jesus, ele veio para pagar o preço. Por quê? Porque tem aquele que sempre se apresenta a Deus para criticar, sabia? O que ele se apresentou lá na vida de Ló? Se apresentou lá, e Deus já sabia, né? Porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele disse o quê? E aí, Satanás, o que você tem feito? Eu estou passeando aí, rodando a terra. Estou olhando tudo que tem na terra. Estou observando tudo. Olha, ele observa tudo. Observa você, observa a sua família. Vive ao derredor, rungindo como leão, criando problema de irmão contra irmão. Ele vive criando problema do marido contra a esposa, esposa contra o marido, pai com os filhos, irmão contra irmão, pastor contra pastor, departamento contra departamento. O problema dele é criar problema mesmo. A razão dele é criar problema. Então Deus pergunta, o que tem feito? Eu estou aí, né, rodando a terra, estou andando. Aí ele já sabia, né? Então você já observou o meu servo Jó. Veja bem que ele continua com esse mesmo sistema. Então o que ele falava com Deus? Jeová, teu sistema não está funcionando. Jeová, tem pecado dentro da igreja. Jeová, os sacerdotes estão pecando. Jeová, o povo não está levando mantimento lá para os levitas. Jeová, está cheio de problemas. O sistema sacerdotal não funciona. Tanto é que o pedido de crucificação na pessoa de Jesus Cristo não foram feitos pelos romanos, foram feitos pelo Anás e pelo Caifás, que era sacerdote naquele ano. Então o diabo diz assim, ele continua falando da mesma forma, mas Jesus Cristo disse, eu vou resolver esse problema, Satanás, eu vou fechar tua boca, Satanás, você vai deixar de reinar com essa sua crítica, Satanás, porque eu vou me fazer homem, e eu vou descer lá, e o verbo vai se fazer carne, e eu vou pagar um preço, e o preço que eu vou pagar, Satanás, não é prata, não é ouro, não é dólar, não é os tesouros e a riqueza desse mundo. O preço que eu vou pagar, Satanás, é derramar o meu sangue, e de uma vez por toda, o homem terá direito à salvação, e você, Satanás, você vai ser jogado no lago do inferno, e fogo que rege para todo sempre, e você não terá nem a chave do inferno, porque eu tenho a chave da vida, a chave da morte, a chave do inferno. E vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, ele está dizendo, não aprenda com os falsos profetas, não aprenda com as falsas religiões, não aprenda com os falsos mestres, aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vamos lá, quarto tópico, que ele está dizendo, se aproxima de mim, porque eu tenho chamada para fazer. Olha bem, chamada, você teve uma chamada, Deus te chamou. Você está aqui não é porque você quer, você não veio porque foi decisão sua, você não se batizou porque partiu de você a vontade, não, foi uma chamada, foi uma chamada. É a chamada, esse trabalho que você tem na obra de Deus, seja na parte externa. O irmão que cuida da parte externa aqui da igreja, foi uma chamada que ele teve. Foi uma chamada. E essa chamada nós temos que valorizar. Essa chamada nós temos que
aproveitar. Esses departamentos que existem na igreja foram uma chamada que essas irmãs, a chamada que essas crianças estão tendo. Por isso a Bíblia diz: se ouvirdes a minha voz, se ouvirdes a minha chamada, não endureça os vossos corações, porque há uma chamada, há um pedido a ser feito de Deus para com a humanidade. Muitos fecham o ouvido para a chamada. E eles abrem o seu ouvido para o mundo, abrem o seu ouvido para o pecado e fecham os olhos à chamada para a obra de Deus. Preferem as trevas, preferem os vícios, preferem o pecado, preferem o mundanismo, preferem os prazeres deste mundo que, segundo a Bíblia, dura pouco. Mas a palavra de Deus, ela dura para todo sempre. Jesus disse: a minha paz, a paz que eu vos dou, ela não é passageira. Ela não dura só uma noite, só uma semana, só um mês. A minha paz, ela é durável, é para todo sempre. Por isso, não feche, não tape os ouvidos para a chamada de Deus. Vocês, instrumentista, grupo de louvor, departamento de missões, departamento do evangelismo, os que tocam, os que cuidam da projeção, os que trabalham na filmagem, foi uma chamada. A chamada de pregador, de é uma chamada. Jesus chamou, por isso ele disse: olha, os trabalhadores da minha seara são poucos. Por quê? Porque muitos ele chama, mas as pessoas não atendem o chamado. E no decorrer do tempo, ao mergulhar-se, ao aprofundar-se no mundo, no pecado, fica mais difícil para ouvir a voz, porque diz a Bíblia que eles estão intertidos. A indústria do entretenimento, ela toma conta dos momentos da vida, e as pessoas dão mais ouvido à indústria do entretenimento do que à chamada, porque Jesus, ele continua chamando: vinde, vinde a mim, vinde para minha casa, vinde, ouça a minha voz, vinde para o meu espírito, vinde para me conhecer. Mas as pessoas estão mais iludidas, mais intertidas com o mundo, o prazer da terra, com as riquezas, com as coisas aí que leva a fama, do que a chamada de Cristo. Existe uma chamada, por isso não critique a obra de Deus, mas essa igreja parece que não funciona, esse povo parece que é pequeno, parece que há problema, parece que há confusão, mas Deus fez uma chamada para você vir aqui ajudar esse povo. Deus fez uma chamada para você esquentar, ajudar, fortalecer esse rebanho, para que de um rebanho pequeno passe a ser um rebanho grande, de um rebanho frio possa ser um rebanho cheio do Espírito Santo. Isto é a chamada. Por isso que você vê, tem pessoa que vem, ela é semelhante àquela semente que foi jogada na beira do caminho. Outro vem, é semelhante àquela semente que caiu entre os espinhos. Então a pessoa não se enraiza e ela vai para o mundo, porque não dá valor a chamada. Ele está dizendo: se você ouvir a minha chamada, encontrará descanso para as vossas almas. A alma é a vida, como nós já lemos, e nada desse mundo consegue ir até a alma. O único que vai até a alma é o que diz a palavra. É a palavra de Deus. Dê valor à chamada. Vamos rapidamente para outro tópico, que é a unção. Ele está dizendo: se você quer me conhecer melhor, tenha unção. Tendo unção, você terá descanso para as vossas almas. Falamos muito sobre pessoas que eles vão ao encontro, vão em busca apenas do dinheiro. E muitos conseguem. Existe no nosso país pessoas milionárias, bilionárias, e conseguem mesmo. Eles conseguem adquirir indústrias, empresas, conseguem adquirir uma conta bancária que bomba. Eles conseguem adquirir mansões, iates, carrões, e eles conseguem de tudo pelo dinheiro. Outros, eles conseguem até, eles já nascem com uma genética de um conhecimento profundo, aonde eles conseguem ser um cientista. Por quê? Porque o seu cérebro, seus neurônios,
neurônios, são inteligentes, eles funcionam, aprendem rápido. E outros, eles não têm essa possibilidade, são mais vagarosos para aprender, são mais devagar. Então aqui nesse mundo as coisas funcionam assim. Alguns eles têm talento, alguns conseguem ser tão popular que conseguem reunir multidões, milhares e milhares de pessoas viajam, vão até um local para ouvir alguém, porque o que esse alguém fala é coisas, são palavras inteligentes, palavras que ajudam, palavras que ensina. É como lá na casa de Jessé, havia homens guerreiros que tinham corpo de guerreiro, podiam usar uma couraça, uma forte espada, um escudo. Eram homens treinados, passavam dias e dias, semana treinando para a guerra. Mas o que eles apenas tinham era material. Mas existia lá um menino raquítico, não tinha arma nenhuma. A armadura, o capacete não servia na cabeça dele, de tão franzino que ele era, mas ele tinha unção. Ele tinha unção. Então, se você quer se aproximar de Deus, ter descanso para a tua alma, encha-se de unção. A unção é aquilo que o mundo não dá, o dinheiro não dá, as mansões não dá, os prazeres da terra não dá. A unção vem do alto, a unção vem de Deus, a unção vem do Espírito Santo. E a pessoa cheia de unção, ela põe a mão na cabeça do doente e o doente é curado. O homem cheio de unção, ele expulsa o demônio e o demônio cai por terra. Aonde a planta do pé pisa da pessoa de unção é abençoado. Aonde a mão de um homem cheio de unção toca, é abençoado. Unção, unção, unção. Você tem unção, você tem unção. Talvez você não tenha dinheiro, talvez nem saúde, talvez nem inteligência, mas a unção de Deus basta na vida do ser humano. Aplauda ao Senhor. Oh, bem forte, diz glória, glória, glória. Aleluia. Oh, aleluia, mais forte, sinta, sinta, sinta a unção, sinta a unção, sinta a unção, sinta a unção invadindo o seu ser, sinta a unção invadindo tua vida. Quando a unção invade o nosso ser, as doenças saem, o demônio cai por terra. Aonde há unção, há poder, há cura, há libertação, há crescimento, há paz, há união. Oh, Deus é bom. Aplauda mais uma vez. Oh, glória, glória. Diz que Ele é santo, santo, santo. Ele é maravilhoso. A unção, a unção. Quando você chega em um local cheio de unção, eles podem estar ali falando o que for, mal de quem for, o ambiente muda. Porque o diabo sai. Todas as pessoas que gostam de fofocar, todas as pessoas que gostam de falar mal da obra de Deus, todas as pessoas que gostam de falar mal da família, dos jovens, de qualquer pessoa, estão acometidos por espírito imundo. Mas quando alguém de unção chega, o diabo cai por terra. E ele está caindo por terra essa noite em nome de Jesus. Lares que estão em intrigas, em discussões, espírito de brigaria, espírito de contenda, agora a unção de Deus está fazendo presente e esses demônios e esses maléficos estão sendo repreendidos. Deus está queimando com o poder do Espírito Santo. Último tópico que vamos falar. Jesus dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, aprende comigo. Chega mais perto, ele está dizendo: não te machuco, não vou te ferir. Eu não uso retaliação. Ele está dizendo: olha, o meu jugo ele é suave toda a vida, o meu fardo é leve. Vinde a mim e terá descanso para as vossas almas. Arrependimento. Arrependimento. Não vamos falar só daquele arrependimento para a vida eterna. Vamos falar de algo que nós fazemos e precisamos nos arrepender. Todo momento nós falamos uma mal palavra. Há momento que o marido tem que pedir desculpa para a esposa e dizer: estou arrependido.
Todo momento a esposa também tem que falar para o marido, olha, eu falei, mas estou arrependida. Está entendendo? O arrependimento. Muitas das vezes aqui na igreja você fala algo que uma palavra mal colocada, que fere. Muitos deixam a obra de Deus, saem da igreja, para de tocar, para de cantar, por uma palavra, por um gesto. Mas essa palavra é embutida nessa mensagem. Esse tópico se chama arrependimento. Nós temos que se arrepender. E agora falamos também sobre o apóstolo São Pedro, né? Após lá o dia de Pentecostes, o que aconteceu? Um grande avivamento. Estavam reunidos lá dezenas de nacionalidades. Tinha árabe, tinha italiano, tinha grego. E os nomes, se você ler lá, você vai ver vários idiomas lá. E houve então aquela manifestação. E o povo ficou sem saber o que fazer. Mas como Deus já tinha colocado na responsabilidade de apóstolo São Pedro, por isso que Deus te colocou você na responsabilidade de algo. Se você é responsável pelo teu lar, pelo menos, não deixa nada passar batido. Você não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas, mas você vai poder se colocar numa posição e dizer, eu não aceito, eu não concordo. Vocês podem continuar fazendo, vocês podem continuar nesse caminho, mas não com a minha permissão. Eu não concordo. Isso não vem de Deus. Então ele pega a palavra e ele fala o quê? Primeiro, se você ler lá, a pregação dele foi grande. E ele termina falando o quê? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no batismo de Mateus 28, 19. Eu disse até aqui de manhã, eu fui muito categórico. Quem me ouve nesse momento, desculpa. Mas se a Trindade estivesse certo, ele ia falar assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado nos nomes do Pai, nos nomes do Filho e nos nomes do Espírito Santo. Mas como não foi assim que Jesus ensinou, ele então disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e receberei o batismo do Espírito Santo. E essa promessa é para vós outro, e é para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Aplauda ao Senhor. Arrependimento. Sem arrependimento não tem vida eterna. Sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem união. Sem arrependimento a vida não continua. Sem arrependimento o casamento não continua. Sem arrependimento a família é destruída.